Estamos unidos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, unidos, porque juntos nós estamos na presença do Senhor para escutá-lo. Ele fala conosco hoje, no século 21. Ele fala com você, ele fala comigo. E uma das formas dele falar é a palavra, é o Evangelho. Ele fala aos nossos corações e ele direciona a nossa vida. Para que nós entendamos a linguagem de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e pedir que Ele nos oriente, que Ele nos faça entender aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Ele que também é Deus, Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Invoquemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos começar um novo capítulo do Evangelho de São João e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo. Anota o texto que nós vamos estudar hoje, João capítulo 16, versículos de 1 a 15. João capítulo 16, versículos de 1 a 15. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai e nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. O Paráclito, ou o Defensor, eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. E tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá o que é meu para vos anunciar. Nós vamos percebendo, nesse discurso do cenáculo, João vai trazendo aqui os detalhes, quanto Jesus está nos chamando a atenção para realidades difíceis que virão e que se estabelecem, que nós já vivemos diante da fidelidade ao Evangelho, diante da fidelidade à sã doutrina da salvação. Ele vai dizer, eu vos disse essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Veja só, agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai nem a mim. Eu vos tenho falado dessas coisas para que quando chegar a hora vos lembreis de que eu vos disse. Aconteceu exatamente isso. Eles foram expulsos das sinagogas, eles foram perseguidos, foram levados diante do Sinédrio, morreram, foram mártires, exatamente por fidelidade a nosso Senhor, por não abrir mão do anúncio da verdade, da palavra de Deus. Então, tem essa prática de achar que estão prestando culto a Deus, estão limpando, a religião pura deles, no sentido matando os que não acolhem e não vivem aquilo que está sendo proposto pelo cristianismo, por aquilo que o cristianismo exige que nós vivamos. Então, é exigente ser cristão, é exigente viver o Evangelho, é exigente. Nós corremos riscos. Você está disposto a correr o risco de ser fiel? Então,
É isso que o Senhor está nos chamando. Mas Ele está aqui apresentando algo muito importante para nós. Versículo 5. Ainda um trecho do 4, né? Eu não vos disse essas coisas desde o início, porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Então, Jesus está dizendo, olha, agora, no final, que eu precisava dizer isso para vocês, porque eu vou para o Pai. Vocês vão ficar sem a minha presença física, vão passar por essas provas. Mas vocês terão assistência. Ele vai mostrar de onde virá a assistência. Não é? O processo, ele é um pouco o processo do parto, né? Então, Jesus vai passar pela paixão, morte, e eles vão sofrer todos aqueles momentos, depois ele ressuscita, a alegria volta, ele ascende ao céu e o Espírito Santo vem, então eles vão permanecer na alegria da presença. Agora mesmo nós estamos na presença de Jesus. Espiritualmente, Ele está conosco. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está conosco. Antes da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, a presença física dele só estava lá naquela região de Israel. Agora todos nós temos acesso a nosso Senhor. Vamos lá. Versículo 7. Eu, porém, vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei a vós. Olha a importância, né, que ele vai dando para o Paráclito, para o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creram em mim. Ou seja, qual foi o pecado deles? Não acreditar em Jesus. Qual é o pecado do mundo? Não acreditar em Jesus, rejeitar Jesus. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. A justiça era amar a Jesus, era dar a Ele a vida. Ele vai para o Pai. E o respeito do julgamento, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, já foi condenado. E juntamente com ele todos aqueles que abraçam as máximas do mundo, o pecado, aquilo que o príncipe desse mundo incita, tenta, não é? E aí ele vai continuar, versículo 12, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Eles não tinham suporte, eles não tinham recebido ainda o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo, o santificador, aquele que ilumina a consciência, aquele que nos chama a viver a fidelidade. Quando vier o Espírito da verdade, então ele vos guiará toda a verdade. Vocês conseguirão compreender tudo, vocês conseguirão entender tudo e vocês conseguirão viver tudo pela força do Espírito. Por isso, nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, a nossa escolha tem que ser a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito nos dá suporte, substância, fortaleza para que nós vivamos e suportemos tudo por amor a Jesus Cristo. Mas essa graça vem do Espírito. Ele vai nos levar à plena verdade, ao conhecimento de toda a verdade. E vai dizer Jesus, ele não falará de si mesmo, olha aí a kênosis do Espírito, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí a gente vai olhar depois aquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo nas cartas, a Tiago, não é? A Judas, ao próprio João, o Apocalipse. Ele vos revelará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Veja só, nós aprendemos na Canção Nova com o Padre Jonas algo importante. Ele sempre nos ensinou a logo em que nós nos despertarmos do sono a dizer: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Exatamente porque é o Espírito Santo que precisa guiar-nos até Jesus, até a plena verdade, nos dá resistência, nos dá a possibilidade de viver aquilo que Jesus ensinou. Por isso a importância, eu preciso ir para que ele venha, o Paráclito venha, e ele possa fazer o complemento da obra da salvação, a capacitação para que vocês vivam aquilo que eu ensinei. Então, a mensagem de hoje é: eu preciso nutrir
um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, pois Ele me conduzirá à plena verdade, me dará o entendimento sobre tudo o que Jesus ensinou, me fortalecerá para que eu dê testemunho de Cristo diante dos homens e me santificará pela vida nova vivida na presença dele. Sou chamado a viver uma vida no Espírito. Viver a vida no Espírito é viver a vida de santidade, é abandonar a carnalidade, abandonar o mundanismo, é viver aquilo que os cristãos do primeiro século viveram, os cristãos do início da igreja viveram, da igreja primitiva, dos primeiros séculos da igreja. O autor da carta a Diogneto vai dizer: os cristãos estão no mundo, mas não são mundanos, vivem na carne, mas não são carnais. Obedecem às leis estabelecidas, mas a sua forma de viver está acima de qualquer lei estabelecida pelos homens. Vida no Espírito, vida de santidade. Vamos rezar e suplicar a Jesus que o Espírito Santo dele nos conceda essa grande graça. Jesus, diante desse texto do Evangelho, eu reconheço a importância que o Senhor dá para que nós vivamos uma intimidade, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. O Senhor mesmo disse: é preciso que eu vá para que Ele venha, porque Ele vai conduzi-los à plena verdade. Ele vai revelar até as coisas futuras. Ele vai recordar tudo que eu ensinei e Ele vai capacitar vocês para o testemunho, para o enfrentamento das perseguições e das dificuldades. Ele vos dará fortaleza, coragem, intrepidez, ousadia. Por isso eu, hoje, quero dizer ao Senhor: eu anseio pela ação do Espírito Santo na minha vida. Eu quero viver uma vida no Espírito. Eu quero viver uma vida de santidade. Só o Espírito pode me santificar e me capacitar a viver cada um dos seus ensinamentos. Eu não quero somente conhecer os seus ensinamentos, eu quero aplicá-los. Eu quero me comprometer com cada um dos seus ensinamentos. Então Jesus batiza-nos agora com o Espírito Santo. Batiza cada um desses irmãos e dessas irmãs que estão fazendo o estudo bíblico. Leva-nos a uma experiência profunda daquilo que o Senhor mesmo desejou que o Espírito realizasse em nós, na nossa alma, na nossa vida. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso comportamento. Dá-nos a graça de conquistar as virtudes. Conceda-nos, Senhor Deus, essa graça de viver uma vida no Espírito. Amém. Viver a vida no Espírito nos dará a graça de agradar a Deus e desagradar ao mundo. Nos dará a graça de ser testemunhas num tempo tão difícil, numa geração fim de feira, como dizia o Padre Jonas. Nos dará força, coragem, ousadia para seguir em frente e muito mais. Nos dará a graça da santificação, porque Ele é o santificador. Então viva cotidianamente um relacionamento com o Espírito Santo. Adore o Espírito Santo. Ele é Deus como o Pai e como Jesus. Adore o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele só vem onde Ele é amado, esperado e desejado. Que seja assim na sua casa, na sua família, na sua vida. Que o Espírito Santo seja amado, esperado, desejado. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.